Nós estamos aqui no Espaço Ética para entrevistar o professor Clóvis de Barros Filho. Bom, ele é graduado em jornalismo pela Faculdade Casper Libero e em Direito pela USP. É especialista em Direito Constitucional, em Sociologia do Direito e mestre em Ciências Políticas pela Universidade de Paris e também doutor em Ciências da Comunicação pela USP. Além disso, ele é um dos palestrantes mais requisitados da atualidade, autor de mais de 20 livros, entre eles o best-seller A Vida, que Vale a Pena Ser Vivida, e o mais recente, Shinsetsu. Bom, professor, para nós é uma honra, né, essa entrevista. Prazer, é tudo meu. Nós respeitamos muito esse currículo, né, mas além disso é um privilégio poder entrevistar um ser humano. Ah, assim, que legal, obrigado. Com essas aspirações, né? Claro. E toda essa maneira genial, né, de provocar, né, o nosso pensar sobre questões tão profundas da nossa existência, né, da vida humana, do valor da vida. E isso vem ao encontro do conteúdo da revista Terceira Civilização e também dos valores da Soka Gakkai, né? Ok. E para começar, o que a gente queria entender e saber um pouquinho é o que despertou essa sua curiosidade sobre a cultura japonesa. Eu tive pais idosos, pais tardios, e os meus pais, eles trabalhavam e não sabiam muito bem o que fazer comigo. E eu morava ali no bairro de Pinheiros e ali tinha uma espécie de uma creche. Era uma escolinha só de japonês. Sato Sensei. E aí então eles me puseram ali. O problema é que só se falava japonês, só se lia em japonês, só se escrevia em japonês. Teatrinho no final do ano em japonês. Para distrair tinha pincel para escrever os kanjis, derretendo ali o nanquim. Em suma. E eu ia todo dia. Portanto, ou eu me interessava por aquilo, ou a vida seria insuportável. E eu fui pouco a pouco descobrindo um universo cultural paralelo. Era como se eu, toda tarde, eu entrasse em outro mundo. E nesse lugar eu aprendi muito do que há de mais fundamental em termos de caráter para mim, princípios, dignidade. Portanto, eu sou infinitamente grato. Uma das poucas coisas que permaneceu ao longo de toda a minha vida, o encantamento pela cultura japonesa. E o livro Shinsetsu é uma singela homenagem muito pessoal, muito própria, que procura dar conta de toda a admiração que eu tenho pela maneira do japonês ser, viver, existir, interagir, etc. Dentro da Soka Gakkai, né, a gente tem a figura do Dr. Daisaku Ikeda, que é um mestre, né? E aí a gente queria saber de você, como você vê, né, isso na cultura japonesa, que essa figura do mestre é extremamente importante, né? E quais são os seus mestres, assim? Quem são essas pessoas que te inspiraram, né, e te inspiram? Nossa, primeiro eu vejo esse respeito por aqueles que pensaram antes e melhor do que nós como, assim, uma das coisas mais bonitas das relações humanas, né? Porque existe aí uma forma também de agradecimento e de admiração, uma admiração genuína por aqueles que manifestamente pensam com muita qualidade, produzem com muita qualidade. E, portanto, eu sei muito bem o que vocês... qual é o tipo de relação que vocês têm com o mestre. Eu tive muitos. Tenho até medo de ser injusto, né? Porque foram tantas pessoas que me influenciaram positivamente, que me estenderam a mão, que foram generosas comigo. Vamos pensar um pouco, então, nessa questão da sua trajetória, né? E desculpe se isso for até um pouco muito pessoal,
mas como foi esse forjar, né? Dessa... Em primeiro lugar, eu nunca sonhei, nem no mais louco delírio, nessa notoriedade que eu tenho hoje, até porque, quando eu era jovem, nenhum professor ocupava esse espaço de visibilidade, nenhum. Então, era difícil imaginar isso, porque fica mais fácil quando tem alguém, né? Quer dizer, para o Neymar é mais fácil imaginar ser o Messi ou o Pelé, mas não havia nenhuma figura nessa condição, de tanta visibilidade midiática e social. No fundo, o meu sonho era ser professor na universidade pública e trabalhar como acadêmico, coisa que eu fiz durante 30 anos, que é estritamente acadêmico. Eu não me dediquei na universidade a atividades administrativas, como chefe de departamento, diretor de faculdade ou reitor. Isso nunca passou pela minha cabeça, eu não consigo administrar nem mesmo meu quarto. Mas, academicamente, fiz de tudo. Tornar-me palestrante foi obra do acaso. As coisas foram acontecendo, com tudo que isso teve de positivo e de negativo também. Enfim, isso significa que, em momento algum, isso fez parte de um plano de carreira, de forma nenhuma. Plano de carreira foi chegar a ser professor da USP e ter um reconhecimento, no meu caso específico, no campo da comunicação, né? Coisa que foi alcançado com os limites que são os meus. Agora, a parte dessa notoriedade própria de palestrantes, isso foi totalmente fora do planejado. Claro, em 90% não me desagrada em nada, até porque é uma das poucas maneiras que o professor tem de sair da indigência econômica em que normalmente ele vive. Mas, por outro lado, é claro, essa visibilidade, essa notoriedade tem sempre um preço a pagar, às vezes o preço é muito alto, porque, como você mesmo disse, a história do respeito pelo mestre, isso nem sempre acontece. Existia essa vontade de falar para a sociedade, né? Enfim, ir além, né? Não. Criar alguma... Não. 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 Para ser sincero, não. Se você pegar os meus trabalhos antes, claramente tem uma fronteira, assim, né? Eu escrevia para ninguém ler, digamos assim. Eu escrevia para apresentar em congressos, colóquios, seminários estritamente universitários, né? A partir do livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, o meu estilo muda completamente. Parece outra pessoa escrevendo, né? Eu tenho a impressão que se eu ler hoje, por exemplo, o livro Ética na Comunicação, que é um livro acadêmico, eu não consigo nem entender o que eu escrevi. Né? Então, passei a me preocupar com a clareza, com a legibilidade pelos repertórios mais amplos e portanto, isso é alguma coisa que data dessa década, digamos assim, dos últimos anos. Até 2010, isso estava completamente fora de cogitação. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre o Shinsetsu, né? Que ele traz essa atitude, né, de prezar cada pessoa. Isso. Né? Isso, de certa maneira, é um dos princípios básicos também do que o Dr. Daisaku Ikeda, enfim, nos ensina. Imagino, claro. E aí a gente trouxe até uma citação, né, em que ele diz que quando você preza cada pessoa individualmente, né, essa pessoa ela vai desenvolver força, sabedoria, né, interior, e vai conseguir evidenciar o dobro, o triplo ou 10 vezes mais da capacidade atual, né? E a gente achou que isso tem muito a ver com o Shinsetsu. Nossa, assim. se eu tivesse conhecido isso enquanto estava escrevendo, tudo isso estaria dentro do livro, para você ter uma ideia do quanto eu gostei da sua observação. Certo.
E você poderia comentar, então, claro. um pouquinho? Bem, enfim, antes de mais nada, é importante dizer as coisas como elas são. O livro é um livro de um ocidental que olha para o Japão e que se admira com a cultura japonesa. Se alguém me disser, é preciso ser japonês para entender exatamente o que Shinsetsu quer dizer, eu estou de acordo. Aliás, está escrito no livro, estou de acordo. De qualquer maneira, o livro não é escrito por um japonês, é escrito por mim. Então, que o leitor espere encontrar isso, um olhar externo, né, sobre aquilo que ele vê e sente estando no Japão como um estrangeiro. O livro se preocupa em colocar frente a frente, em diálogo, o que o japonês entende por Shinsetsu, percebido por mim, com os conceitos ocidentais que nós temos mais relevantes, como moral, ética, gentileza, polidez, etc. Então, claro, é preciso deixar claro que o Ocidente está longe de ser fraco em termos de conceitos. Temos uma produção filosófica que também é milenar e temos uma profundidade conceitual impressionante. Bom, enfim. Por outro lado, o que nós não temos e que eu encontrei no Japão é a presença de Shinsetsu no cotidiano, que eu chamei de capilaridade mesmo, né? Quer dizer, o conceito moral, ele existe no Ocidente, mas se você sair na rua e perguntar para as pessoas o que moral quer dizer, verá o constrangimento. E depois, se dominarem algum conceito, isso não tem nada a ver com o que acontece na hora de agir, propriamente. É um conceito desvinculado da praxis. No Japão, não. Shinsetsu é um conceito e, ao mesmo tempo, é um jeito de viver que você encontra o tempo inteiro, a cada esquina, a cada lugar, né? Quando lá em Osaka, eu embora consiga ler isso aqui é o mais frustrante, embora eu entenda os kanjis dos lugares, eu não enxergo, porque eu só enxergo 14% de uma pessoa normal. Então é desesperador, porque a vontade que dá é pegar uma espécie de uma super lente para poder, no metrô, por exemplo, ver. Mas o meu problema de visão é um problema que não é uma questão de aumentar o grau, não é um problema de córnea, é um problema de fundo de olho, de retina, luz não... Então não adianta. Se eu pusesse uma bolinha de gude, não ia enxergar melhor. Aí então eu expliquei para um indivíduo que estava na porta de um banco, desses bancos que faz câmbio, etc. E eu disse, olha, eu queria ir para tal lugar, eu sei que tem as placas e eu até entenderia, mas eu não consigo enxergar. O sujeito olhou para mim, foi lá dentro, eu estava a ponto de ir embora, quando ele voltou, na verdade ele foi pedir autorização, aí ele me pediu para segui-lo e ele, durante 15 minutos, caminhou até me deixar na linha. Mostrou, é aqui. Naturalmente, se ele andou 15 minutos para ir, ele deve ter levado 15 minutos para voltar, o que significa que ele, vamos assim dizer, gastou meia hora comigo. E eu, enfim, nem cliente do banco era, nem nada, né? Quer dizer, um qualquer, né? Aquilo que um cristão chamaria de o próximo, né? Bem, esse Shinsetsu que você encontra no dia a dia do agir do japonês mostra que, muito embora no Ocidente tenhamos conceitos maravilhosos, nem sempre a vida leva em consideração esses conceitos. Ao passo que, pelo que eu pude observar no Japão, não. A palavra Shinsetsu é vivida, ela é usada, ela faz parte do cotidiano e ela é uma das espinhas dorsais da própria cultura japonesa. Por isso eu vejo aí uma imensa diferença, né, entre o que temos no Ocidente e lá. Agora, há semelhanças, né, não há dúvida.
Em primeiro lugar, tanto moral quanto Shinsetsu são uma questão de consciência. Portanto, pouco importa se tem alguém olhando, se não tem alguém olhando. Não importa também se haverá compensação, retribuição, porque a conduta moral e a conduta em Shinsetsu são ambas desinteressadas por isso. Eu faço em função da minha consciência e, evidentemente, que o resto não importa. Né? Então, se ao ceder o meu lugar no ônibus para alguém, eu tivesse a expectativa de uma recompensa, que poderia ser um sorriso que fosse, a minha ação seria, no máximo, de um investimento, não? Uma troca. Mas tanto moral quanto Shinsetsu não são bem isso. Porque a satisfação que eu tenho que dar em ambos os casos é à minha consciência, ao meu jeito de pensar, ao que eu considero justo e adequado fazer. Portanto, se a pessoa reage positivamente ou não, isso é irrelevante. E eu penso que aí existe uma semelhança muito bacana entre esses dois conceitos. Porque é muito interessante, se você age adequadamente, Sim. ou por medo de ser pego, ou pela esperança de ser recompensado, você não é livre. É escravo do medo ou da recompensa. Portanto, a soberania, a autonomia e a liberdade dependem de um agir que tem como senhor fundamento a própria consciência. Sim. A última pergunta é relacionada ao Shinsetsu, né? E a gente queria saber, né, se você acredita que seria possível, né, a construção, né, da sociedade brasileira baseada no Shinsetsu, assim, como isso seria aqui no Brasil, né? E qual a contribuição que cada pessoa poderia dar, né, para que isso acontecesse, cada brasileiro, enfim. Sabe, eu acredito muito que tem coisas que dependem de nós e outras que não. E acredito muito que uma forma de sabedoria é mapear direitinho o que depende de você. Como não somos tontos, temos tendência a colocar na conta do acaso aquilo que às vezes está na nossa conta. Aquele que chama de crise uma nuvem que passa no céu, quer tirar dos ombros a responsabilidade que é a sua, sabe? Por um país cuja educação é insuficiente, a mão de obra é despreparada, mazelas morais, fragilidade ética das instituições, e tudo isso é coisa nossa, está na nossa mão transformar. Nada tem a ver com nuvem, propriamente. De tal maneira que eu acredito muito que Shinsetsu está na nossa mão. Em outras palavras, a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas pode ser muito mais qualitativa, enquanto zelo, respeito, cuidado, carinho, proteção, amabilidade, etc. Vamos nos acostumando a considerar o outro ou como obstáculo às coisas que queremos ou como instrumento das coisas que queremos. E a instrumentalização do outro é a forma mais bem acabada de falta de respeito, de falta de Shinsetsu. A aceitação que o outro é como você, e portanto sente como você, pensa como você, deseja como você, pretende como você, etc., é uma aceitação muitas vezes difícil em certos universos. Porque tristemente fomos educados a pensar que a vida que vale a pena é a vida do sucesso pessoal e ponto final. Portanto, tudo aquilo que é obstáculo deve ser removido, tudo aquilo que não é obstáculo pode ser usado como instrumento para o próprio benefício, e aí as pessoas não passam de mesas, cadeiras, utensílios que usamos em busca da nossa própria satisfação, do nosso próprio gozo e assim por diante. Muitas vezes até nas relações mais íntimas,
a utilização do outro como instrumento do próprio prazer é muito frequente. Portanto, considerar o outro e, de certa forma, se colocar melhor, ter a capacidade de identificar o orbital autorizado de condutas que não respingue negativamente em outras pessoas é um aprendizado, é um resultado de uma educação, de uma formação para a vida. E é claro, a maneira como educamos as pessoas que estão nascendo hoje é responsabilidade nossa. As nossas escolas aplaudem as pessoas bem-sucedidas, são as capas de revista. As nossas escolas consideram, junto com o resto da sociedade, que quem se deu bem é quem é famoso e rico. Mas não aprendemos a nos perguntar o que foi preciso para alcançar esse resultado. Talvez, se tivéssemos escolas onde aprendêssemos a fazer a faxina da sala antes de ir embora, mesmo havendo recursos econômicos para pagar uma faxineira. Se tivéssemos uma escola onde aprendêssemos a fazer a nossa própria comida e lavar a nossa própria louça, a lavar a nossa própria roupa. Evidentemente que nesse caso, talvez tivéssemos mais humildade diante da vida e mais respeito pelas pessoas que estão à nossa volta. Você me olha como que querendo que eu continue a falar, e eu posso continuar falando muito, mas é um pouco isso. E eu fico muito feliz que você encontre, e você encontrou ao longo da nossa entrevista, muitas coincidências entre a sua formação e a nossa formação ocidental. É sinal que pessoas do bem acabam se encontrando, e que talvez Jesus fosse muito amigo de Buda e de Sócrates, porque no final das contas, no íntimo, cada um de nós sabe muito bem o que é o mais digno na hora de viver. Certo, professor. Obrigada. Obrigada, Deus. Nossa! Eu costumo dizer que felicidade é um instante da vida que a gente não gostaria que acabasse tão cedo. Portanto, eis aí o sintoma de que a nossa entrevista foi uma entrevista feliz para mim. Muito. Eu continuaria, sem dúvida. Porque bem que podia demorar mais um pouco. E posso lhe dizer, nem sempre é assim. Obrigada. Maravilha, show de bola.